O enigma dos aviões fantasmas começa com um tipo de dado que não deveria existir. Registros de voos que aparecem em sistemas oficiais. Cumprem parte do trajeto, mas simplesmente não chegam a lugar nenhum. Não há pouso registrado, não há comunicação final, não há destroços confirmados, apenas um rastro digital que termina no ar. Para o público, isso soa como erro de sistema. Para quem trabalha com aviação e controle de tráfego, isso é um sinal de algo profundamente errado. Em teoria, a aviação moderna é um dos sistemas mais monitorados do planeta. Um avião comercial é rastreado por radar primário, radar secundário, transponders, satélites, planos de voo, comunicações de rádio e registros das companhias aéreas. Há redundância sobre redundâncias. Ainda assim, ao longo das últimas décadas, surgiram casos em que um voo parece existir em um nível do sistema, mas desaparece completamente em outro. Não é um acidente comum, é um apagamento incompleto. Os primeiros relatos de aviões fantasmas não vieram da mídia, mas do técnicos. Operadores que notaram códigos de voo surgindo em telas internas, seguindo rotas válidas, com altitudes e velocidades consistentes, mas sem origem clara e sem destino final. Às vezes, o código correspondia a um voo real em outro dia. Em outras, era um número que não deveria estar ativo. Quando investigado, o registro simplesmente desaparecia, como se nunca tivesse existido. Officialman, isso é explicado como falha de software, duplicação de dados ou erro humano. E de fato, sistemas complexos falham. Mas o padrão inquietante está na repetição e na natureza desses casos. Alguns voos fantasma aparecem por tempo suficiente para serem observados por múltiplos operadores, em centros diferentes, antes de sumirem. Não é um glitch de segundos, são trajetos de minutos, às vezes horas, sem qualquer confirmação física correspondente. Há também relatos de voos que decolaram de fato, com passageiros e tripulação, mas cujo registro final nunca foi completamente fechado. Não houve acidente confirmado, nem pouso documentado. O avião simplesmente deixa de existir nos sistemas públicos. Os passageiros nunca aparecem em listas de vítimas, nem em registros de imigração ou hospitais. São como pessoas que nunca embarcaram, apesar de testemunhas afirmarem o contrário. Esses casos são raros, mas persistem como feridas abertas na história da aviação. Um dos aspectos mais perturbadores do enigma é o silêncio institucional. Quando um voo desaparece de forma convencional, há investigações, coletivas de imprensa, buscas. Nos casos dos aviões fantasmas, muitas vezes não há nada disso. O evento é tratado como se nunca tivesse ocorrido. Documentos somem, registros são reclassificados, funcionários são orientados a não comentar, não há narrativa oficial, apenas um vazio administrativo. Teóricos sugerem várias explicações. Algumas envolvem operações militares secretas, usando códigos civis como cobertura. Outras falam de testes de tecnologia avançada, aeronaves experimentais, ou exercícios de guerra eletrônica capazes de criar voos falsos nos sistemas de rastreamento. Essa última hipótese é particularmente inquietante, porque sugere que o que vemos nas telas nem sempre corresponde a algo físico no céu. Se é possível simular um avião inteiro digitalmente, quantas vezes isso já foi feito? Existe também a hipótese mais radical, a de que alguns aviões realmente entram em zonas de interferência extrema, áreas onde comunicação, navegação e até registro físico são afetados. Não apenas o famoso Triângulo das Bermudas, mas regiões menos conhecidas, rotas polares, corredores oceânicos remotos. Nesses lugares, um avião poderia desaparecer não apenas do radar, mas da própria cadeia de registros que o tornariam real para o sistema global. Pilotos relatam experiências estranhas em determinadas rotas, instrumentos que enlouquecem por segundos, comunicações que somem e voltam, sensação de deslocamento temporal. Em quase todos os casos, o voo continua normalmente. Mas o que acontece quando algo dá errado, exatamente nesse intervalo? Se um avião entra em um ponto cego absoluto, ele pode desaparecer, sem deixar rastro suficiente para gerar uma resposta padrão. O conceito de avião fantasma também se aplica a aeronaves que aparecem em radares civis, mas não respondem a chamadas, não transmitem identificação,
e seguem trajetórias impossíveis para modelos conhecidos. Esses casos geralmente envolvem interceptações militares e são rapidamente classificados. Para o público, restam apenas boatos e imagens borradas. O que quase nunca é discutido é a possibilidade de que esses objetos usem deliberadamente códigos ou assinaturas semelhantes às de voos comerciais, confundindo o sistema. Outro elemento inquietante envolve bancos de dados históricos. Pesquisadores independentes encontraram referências a voos em horários e datas que não batem com registros de aeroportos. Companhias ou controle de tráfego local são como ecos de algo que quase aconteceu, ou que aconteceu em um nível e foi apagado em outro. Não há consenso sobre a origem desses dados, mas eles continuam reaparecendo em sistemas diferentes, como se fossem resíduos de uma realidade mal sincronizada. Há quem leve a teoria ainda mais longe, sugerindo falhas temporais, não no sentido de ficção científica exagerada, mas como pequenos desalinhamentos entre sistemas que dependem de tempo preciso. A aviação moderna depende de relógios atômicos, sincronização global, satélites. Um erro grave nesse nível poderia, em tese, criar situações em que um evento ocorre, mas não se alinha corretamente com os registros globais. O voo existiu, mas o sistema não consegue encaixá-lo na linha do tempo oficial. Céticos insistem que todas essas histórias têm explicações convencionais, ainda que complexas. E é provável que muitas tenham, mas o enigma persiste, porque não se trata de um caso isolado. É um padrão disperso, fragmentado, difícil de investigar, justamente porque não deixa um corpo para examinar. Sem destroços, sem vítimas confirmadas, sem evento reconhecido, não há investigação formal. Apenas perguntas. No fim, os aviões fantasmas representam algo maior do que mistérios da aviação. Eles expõem nossa dependência absoluta de sistemas digitais para definir o que é real. Se algo não está no banco de dados, ele praticamente não existiu. Um avião pode cruzar o céu com centenas de pessoas a bordo, mas se o registro for apagado, ele se torna uma anomalia sem nome, um fantasma. Talvez esses voos nunca tenham pousado porque nunca deveriam ter sido vistos. Ou talvez tenham pousado em algum lugar onde o sistema não alcança. Ou, ainda mais inquietante, talvez tenham sido absorvidos por falhas que não entendemos completamente. O céu está cheio de rotas invisíveis, e nem todas levam a um aeroporto. Enquanto isso, continuamos olhando para telas, confiando que tudo o que aparece ali corresponde ao mundo real. Mas o enigma dos aviões fantasmas sugere uma possibilidade desconfortável. Às vezes, o sistema enxerga coisas que não existem, e às vezes deixa de ver coisas que existiram. E, entre esses dois erros, algo pode desaparecer para sempre, sem que ninguém saiba exatamente quando, onde ou por quê.